Tudo bem, pessoal? Estamos de volta aqui com mais uma aula de física para o primeiro ano do ensino médio. E como foi visto na última aula, nós estudamos o conceito de movimento uniforme. E só para relembrarmos o conceito de movimento uniforme, foi visto que este movimento tem as seguintes características. Imagine um carro se deslocando. E esse carro ele se desloca 100 km por hora. Então, se você pegar um cronômetro e tirasse uma foto de 4 posições dele, você teria esta figura. Então, no tempo 0, 100 km por hora. No tempo 1, 100 km por hora. No tempo 2, 100 km por hora. No tempo 3, 100 km por hora. E assim por diante. Então, este movimento que tem esta característica, nós chamamos de movimento uniforme. Ou seja, é aquele movimento que para os mesmos intervalos de tempo, veja, os intervalos de tempos aqui, eles mudam de 1 em 1 segundo, certo? Então aqui você tem um intervalo de tempo de 1 segundo. Aqui também você tem um intervalo de tempo de 1 segundo. E aqui você tem um intervalo de tempo de 1 segundo. Para cada 1 segundo, o meu móvel percorreu, 100 km. Então, a cada 1 segundo, ele percorre 100 km. Então, o movimento que ocorre desta maneira, nós denominamos movimento uniforme. É aquele movimento que eu tenho a velocidade constante, para os mesmos intervalos de tempo. Ou seja, a minha velocidade aqui, ela é algo constante. O tempo aqui ele vai avançando, mas igualmente de 1 em 1 segundo, e a velocidade ela continua constante, ou seja, 100 km por hora. Nós vimos o conceito de velocidade média. O que é o conceito de velocidade média? Só para relembrar aqui. Era você dividir o espaço pelo tempo. Tá certo? Então, como a variação aqui de tempo é a mesma e o intervalo, a velocidade é a mesma, então se você calcular o intervalo de espaço, ele vai dar o mesmo. Tá certo? Ele vai dar o mesmo. Por quê? Se você procurar aqui o ΔS, Então, daqui dessa fórmulazinha de velocidade média, você vê que o ΔS é o quê? É a velocidade vezes o tempo. Então, ΔS é igual. E quanto é a velocidade aqui? A velocidade ela é de 100. E o intervalo de tempo, lembre-se, Intervalo é o final menos o inicial. Então, 1 menos nada é 1, 2 menos 1 é 1, 3 menos 2 é 1. Então, todos os intervalos de tempo aqui são 1. Se você pegar a velocidade, que é 100, e multiplicar por 1, o nosso ΔS ele vai dar 100 km. Tá certo? Então, você tem o movimento uniforme, espaços iguais para tempos iguais, ou seja, para cada intervalo de tempo de 1 segundo, o meu intervalo de espaço será de 100 km. Tá certo? Será de 100 km. Então, o movimento que ocorre desta forma
nós o chamamos de movimento uniforme, onde a velocidade ela não pode mudar, ela é constante. CTE. Esse CTE é a abreviação que nós usamos muito na física de constante, tá bom? Então, esta é a característica do movimento uniforme, ok? Então, vimos também que este movimento ele pode se classificar, certo? Este movimento pode se classificar de duas formas. Ele pode ser classificado, né, quanto ao sentido da velocidade e quanto à sua trajetória. Quanto ao sentido de sua velocidade, ele pode ser progressivo ou pode ser retrógrado. Progressivo é quando essa velocidadezinha aqui, certo? Quando a velocidade ela é maior do que zero. Então, quando a velocidade é maior do que zero, certo? Quando a velocidade é maior do que zero, dizemos que esse movimento é progressivo. Quando a velocidade é menor do que zero, nós dizemos que esse movimento é retrógrado. Maior do que zero quer dizer que o sentido é progressivo. Por quê? Geralmente nós adotamos a trajetória assim, que tem uma trajetória, certo? Uma reta. Quem se desloca para esse sentido aqui, né? O sentido da flecha aqui da minha reta, é positivo. E quem se desloca aqui no sentido contrário é negativo. Então, se você colocar aqui uma bolinha, certo? Se deslocando para lá, certo? Eu vou ter que a minha velocidade ela vai sempre avançando, ó, no sentido positivo. Então, eu digo que ele é progressivo, vai progredindo. O negativo, né, sentido negativo, ocorre quando isso aqui acontece. Ó. Você tem aqui a direção, né, da reta. Então, para lá é positivo, para cá é negativo. E agora, o nosso móvel, no caso aqui, essa bolinha, ó, ela vai se deslocar no sentido contrário. Ou seja, em vez dela ir no sentido positivo, ela vai vir aqui no sentido negativo. Então, quando isso acontece, temos que o movimento é retrógrado, tá bom? Então, você pode automaticamente classificar o movimento só olhando para a velocidade e pode também classificar o movimento olhando para um gráfico ou uma figura que o problema apresente. Por exemplo, essa figura aqui, você já sabe que é progressiva, porque a velocidade vai ser maior do que zero. Uma figura desse tipo, a velocidade vai ser negativa, então vai ser retrógrado. Quanto à trajetória, nós vimos que existem dois tipos de trajetória, tá certo? Existe a trajetória. Deixa eu apagar aqui. Nós vimos que existem dois tipos de trajetória. Quais são elas? Né? A trajetória do movimento retilíneo e uma trajetóriazinha do movimento circular. Então, quando o meu móvel, certo? Quando o meu móvel está se deslocando no sentido, deslocando numa trajetória reta, o nome já é bem sugestivo, né? Ó, quando é uma reta, o movimento é chamado movimento retilíneo uniforme, MRU, ok? Nós estamos estudando só o MU, movimento uniforme. Mas quanto à trajetória, ele pode ser MRU ou MCU, ou seja, um movimento na reta uniforme e um movimento circular uniforme, tá ok? Então, quanto à sua trajetória, ele pode ser descrito dessas duas fórmulas, beleza? Então, só recapitulando,
O movimento uniforme, ele pode ser classificado de duas formas: quanto à sua velocidade e quanto à sua trajetória. Quanto à sua velocidade, nós dizemos que ele pode ser progressivo ou retrógrado, e quanto à sua trajetória, pode ser retilínea ou circular. Daí a palavra MRU e MCU. Beleza? Então aqui, ó, vamos para mais um exemplo. Já foi exemplificado, mas nesta aula nós vamos exemplificar novamente, certo? E iremos explicar os exercícios propostos para vocês, tá bom? Então vamos aqui para o primeiro. Nosso primeiro exemplo, ele diz assim, ó, um rapaz percorre um espaço de 80 metros. Então tá aqui, 80 metros, certo? Então 80 metros é o espaço. Em 8 segundos. 8 segundos é o intervalo de tempo. Qual a velocidade média? Então, muito fácil. Pega a formulazinha da velocidade média. Velocidade média é igual a um ΔS sobre um ΔT. Quanto é o espaço? O espaço é 40 metros e o tempo 8 segundos. Então, 40 dividido por 8, nós temos 5 metros por segundo. Então, esta é a nossa velocidade, 5 metros por segundo. Vimos também na outra aula, isso daqui é chamado de velocidade média, né? Velocidade média. Vimos também na outra aula que dessa formulazinha de velocidade média, nós podemos tirar o que nós chamamos de função, né? Nós podemos tirar de função ou equação, mas o correto é mesmo uma função, né? Uma função horária do espaço. Como é isso? Nós pegamos essa formulazinha aqui, ó, da velocidade média, V ΔS sobre ΔT, e nós consideramos, certo? Um T inicial igual a zero. Ou seja, esse T inicial aqui, nós dizemos que ele é zero. Então, pegamos essa formulazinha aqui, certo? Escrevemos ela assim, ó, V é igual a, o que é um ΔS, né? Um espaço final menos um espaço inicial, e um T menos T0, que é zero. Ou seja, ele saiu da origem. Então, aqui nós fizemos meio pelos extremos, e ficamos assim, ó, S menos S0 é igual a V vezes T. E o zero é zero. Aqui nós demos só uma ajeitadazinha na nossa equação. S é igual a um S0 mais vezes T. Vejam que aqui nós usamos em física, em vez de usarmos a cruzinha do vezes, né, o xzinho, nós usamos muito o ponto, tá bom? O ponto. Por quê? Porque isso facilita na nossa notação de forma, né? Então, 3 vezes 3, 3 vezes 3, em física nós costumamos usar o ponto, tá bom? E às vezes nós colocamos as letrazinhas juntas e até se supre aqui esse ponto, mas subentende que é multiplicado. Então, na outra aula foi deduzida essa formulazinha, ó. Então, essa daqui é chamada de equação, certo? Ou função do espaço. De quê? Do movimento uniforme,
tá bom? Do movimento uniforme. A saber, vocês já sabem que isso daqui é espaço final, espaço inicial, velocidade e tempo. Tá ok? E tempo. Então, esta fórmula aqui é essa mesma aqui, tá, galera? Essa mesma aqui. Por que não se calcula velocidade com essa daqui? Ora, porque a da velocidade média já é pronta, né? Se você fosse calcular por essa, você teria que colocar aqui, ó, você teria que colocar aqui 40, você teria que saber que ele saiu do zero, aí, ó, mais, ó, ele quer a velocidade vezes o tempo, ó. Opa, passou aqui. Deixa eu voltar aqui o slide, né? Vezes o tempo. Quanto é o tempo aqui? 8. Então veja, ó, 8 vezes t, aí você iria resolver, ó. 40 é igual a 8 vezes v, 8v. Nos finalmente, ó, iria ficar, ou vai ficar, 40 dividido por 8. Ó, da mesma coisa. Mas, quando é uma questão simples, né, onde ele já pede a velocidade, nós usamos logo a formulazinha da velocidade média. V é ΔS sobre ΔT. E as demais coisas nós usamos a função horária ou equação horária do espaço, tá bom? E, né, em física, alguns conhecem essa equaçãozinha como a equação do sorvete, ó, sorvete. Por causa desse zerozinho aqui embaixo do S, tá bom? Então é a equaçãozinha do sorvete. Então, em resumo, nós temos a formulazinha da velocidade, que é ela, e nós temos a formulazinha ou equação ou função do espaço, tá ok? Vamos aplicar agora esta função horária. Vamos lá. Ó, um móvel descreve um MRU, ou seja, nós devemos ler assim, ó, movimento retilíneo uniforme, tá? Em uma reta. De acordo com a função horária. Aí ele vai nos dar aqui a função horária. S é igual a menos 20 mais 5t. Tá bom? S é igual a menos 20 mais 5t. No SI, vamos logo entender aqui. O que é SI? SI é o Sistema Internacional de Unidade. Isso aqui é para dizer o quê? É para dizer que toda vez que você for calcular o espaço, ele tem que ser dado em metros. O tempo tem que ser dado em segundos. Por quê? Porque as unidades estão no SI. Lembra lá do começo do ano, onde nós vimos as unidades, né, do Sistema Internacional? Aquela tabelazinha com 7 unidades, onde tem uma para comprimento, tem uma para tempo, tem uma para massa e assim por diante. Pois bem, então ele faz menção aqui do SI, só para dizer que o espaço é medido em metro e o tempo é medido em segundo. Lembrando que em física, tá certo? Você simplesmente dizer o valor, você não está dizendo nada, certo? Você dizer 5, 5 o quê? 5 pode ser o quê? Pode ser qualquer coisa, tá bom? Então você tem que dizer 5, que é a unidade, e que é o número, né? E dizer o que esse 5 representa. Se representa um comprimento, se representa o tempo, se representa massa, ok? Uma temperatura e assim por diante. Mas aqui só para relembrar. Então, ó, ele pede aqui, ó, determine o espaço inicial e sua velocidade escalar. Muito fácil. Toda vez que você tiver uma função do primeiro grau, aqui, ó, essa funçãozinha horária do movimento uniforme, né, que aliás é do primeiro grau, você escreve o que você aprendeu, ó, a equaçãozinha do sorvete, não é isso? Ó? S
sorvete. Tá vendo? Escrevi a minha equaçãozinha do sorvete. E agora, ele pede, tá certo? Ele pede para você escrever, ele pede para você dizer quem é o espaço inicial, tá certo? E a velocidade. Nós escrevemos aqui a nossa funçãozinha que nós aprendemos, tá certo? Então é só você tirar aqui, ó, o que é espaço inicial? O S0. Então você vem aqui, ó, e circula aqui, ó, o S0, ó. Tá certo? Então, quem é o S0 aqui? Item A. Quanto é o S0? O S0 é menos, tá certo? Ó, menos 20. Porque tem esse menos aqui, ó. Tá vendo, ó? Então, menos 20 o quê? Metro. Por que metro? Porque as unidades estão no SI. Tá ok? Agora ele pede, e sua velocidade escalar? Velocidade escalar. Você vem para cá, tá certo? E olha só quem é que está acima da velocidade, ó. Quem é que está acima da velocidade? O 5. Então, quanto é a velocidade? Quanto é? 5 metros por segundo. E, professor, não entendi não. Por que é metro por segundo? Você disse aqui que S é em metro e T é em segundo. E por que aqui deu metro por segundo? Ora, porque nós já vimos no slide anterior que velocidade é o quê? É espaço sobre tempo. Não é espaço sobre tempo? Qual é a unidade de espaço? Metro. Qual é a unidade de tempo? Segundo. Então fica o quê? Metros por segundo. Beleza? Então veja aí, muito fácil essa questão, tá bom? Então, espaço inicial menos 20 e velocidade 5 metros por segundo. Veja que aqui, ó, mais, que também mais. Porque poderia ser que esta função aí fosse assim, veja, ó, aqui, ó, S seria igual a 20, ó, menos 5t, tá certo? Então seria o que? Espaço inicial 20, velocidade menos 5. Você contabiliza aqui o sinal antes do número. Você escreve só a funçãozinha horária do movimento uniforme e contabiliza, né? Olha aqui qual é o tipo de sinal. Então, sempre nessas questões, vão pedir isso aqui, ó, o espaço inicial, velocidade, a posição no instante t igual a t algum segundo e o instante que ele passa pela origem, e poderia aparecer outro item, que seria para classificar o movimento, né? Quanto à velocidade, né? Foi classificado aqui. Ele já é dito que ele é uniforme, tá bom? Então, o que pode acontecer, o outro item que poderia surgir aqui, tá certo? Outro item que poderia surgir aqui nessa questão era classificar o movimento. Aí você só olharia aqui para o V, ó. Por exemplo, esse V aqui não é maior do que zero, então aqui seria um movimento o quê? Progressivo. Se fosse nesse daqui, ó, V não é negativo, então aqui seria um movimento retrógrado, tá bom? Então vamos para o próximo item. A posição no instante 10 segundos. Então você vai pegar sua função e reescrevê-la aqui, ó. S é igual a menos 20 mais 5t. Veja que alguns livros nem colocam, tá certo? Mas subentende que é multiplicação. Então ele diz, ó, quanto é a posição quando o tempo for 10 segundos. Está pedindo, ó, quanto é esse S quando o tempo for 10 segundos. Aí você faz o quê? Ó? S igual a menos 20 mais 5. Quanto é o tempo? Quanto é o tempo? 10. Substituímos aqui o tempo por 10 segundos, que em outras questões pode ser 0, 2, 3 e por aí vai, tá ok?
Então, vamos lá. Foi substituído. E agora é só fazer a continha, ó. S é igual a menos 20, tá certo? Mais 5 vezes 10, 50, ó. 5 vezes 10, 50. Então, S, tá bom? Opa, errei aqui. S é igual menos 20 mais 50, menos 20, né? Menos 20 mais 50 dá o quê? Subtrai, dá o sinal do maior, dá 30. 30 metros. Ou seja, no tempo 10 segundos, o meu móvel vai estar na posição 30 metros. Tá certo? Então, quase sempre essas questões, né? Vai pedir o item A, que é a posição inicial e a velocidade, e depois o espaço em certa posição. E depois, o instante que ele passa pela origem dos espaços. E agora? Da mesma forma, vou pegar aqui minha função de novo, vou repeti-la. S é igual a menos 20 mais 5t. Só que na questão, ele não deu nenhum número como aqui, né? O professor, ele aqui não deu nenhum número, então agora ficou difícil. Ele dá esse número, só que é de uma forma implícita. Você tem que relembrar um conceitozinho lá da matemática, conceitozinho de origem, né? Lembra lá quando você está estudando, né? Plano cartesiano, que você estuda, ó, o eixo x e o eixo y, e que aqui no encontro dos eixos, né? No encontro dos eixos é o zero, certo? Pois bem, aqui na física, esse eixo x, ele é representado pelo tempo, em segundo. E o eixo y, ele é representado pelo espaço, em metros, tá bom? Então, quando ele diz origem, né? Aqui no zero, origem, ele quer dizer, tá certo? Que o instante em que ele passa pela origem dos espaços. Ó. Na origem dos espaços, quanto é o espaçozinho aqui? Ó? Qual é o valor? Qual é o valor de S aqui? Nesse ponto. Você tivesse lá em matemática, qual é o valor que ocupa esse ponto? Tá certo? Então, você já sabe que valor é esse? Muito bem, zero. Tá bom? Então, no cruzamento das duas retas, você sabe que o valor é zero, origem dos espaços. Então, você vem para cá, ele quer saber o tempo, ó, que ele vai estar aqui nessa origem. Então, na origem dos espaços, esse S aqui é o quê? Zero, tá bom? Onde é que está a informação? Do gráfico. Aí escreve menos 20 mais 5t, ok? Vou passar, como nós sabemos, né? Variáveis no primeiro membro e os números continuam no segundo membro, tá bom? Então, aqui está mais, vou passar menos, tá bom? Aqui continua menos e o zero está mais, veio menos. Eu estou colocando zero para mostrar que eu estou invertendo, certo? A minha equação, variáveis do lado esquerdo da igualdade e números do lado direito. Só que esta operação aqui, ninguém faz ela em matemática não, tá certo? Porque o zero, você não vai alterar nada aqui, então a gente nem coloca. Eu coloquei só para mostrar que eu puxei esse número para cá, né? O zero, ó, menos, ok? Como você sabe também, as variáveis não podem ficar negativas, tá bom? Então, como as variáveis não podem ficar negativas, vou até tirar aqui esse zero, ó, tá certo? Tirei aqui, ó, porque esse número aqui, coloca ele para cá, tá certo? Eu coloquei só para você perceber que esse zero simplesmente não desaparece, é porque ele não contabiliza. Então, quando eu multiplico aqui por menos 1, ó, por quê? Porque as variáveis não podem ficar negativas, esses sinais aqui, ó, vão virar mais, ó, certo? Menos vezes menos, mais, menos vezes menos, mais.
E aí eu simplesmente encontro T. Ó. T é igual, não é isso? A 20 dividido por 5, certo? Está multiplicando, passou o quê? Dividindo. 20 dividido por 5, 4 segundos. Então, resposta. O instante em que ele passa pela origem dos espaços. Qual é o instante? Em 4 segundos. Então, quando o teu tempo for 4 segundos, se você fosse marcar aqui, ó, 1, 2, 3, 4. Então, no instante 4 segundos, ele estaria aqui, ó. Tá certo? No instante 4 segundos, ó. Ele estaria aqui nesta posição. Ok? Voltar aqui. Ele estaria aqui em 4 segundos. Quando ele estivesse aqui na origem. Ok? Então, isso é o significado. Aí, para você montar um gráfico, você ia dando valores ao espaço. Né? No espaço, 1 segundo, ele estaria onde? Né? Em 1 segundo. Aí, você ia marcar esse ponto aqui e vai dar uma reta. Ok? Então, ó, recapitulando. Então, essa questãozinha dessa daqui, tá certo? Ele vai sempre pedir isso aqui, o espaço inicial, a posição e o instante em que ele passa pela origem dos espaços, ok?